Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Gabriel. E eu estou aqui para explicar para você como fazer o seu desafio número 2 de matemática. Bora lá? Aqui no seu segundo desafio, você terá que criar um fluxograma. Por quê, professor? Programação, gente, é ensinar para um programa de computador os passos que ele tem que seguir. E uma ótima maneira de você treinar a parte do seu cérebro responsável por ajudar você a criar processos, criar sequências de coisas, é criando fluxogramas. Vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos de fluxogramas para que vocês entendam do que eu estou falando. Olhem esse primeiro exemplo, pessoal. Isso é um fluxograma, então ele começa aqui no início. Receber a nota fiscal do fornecedor é a primeira etapa. Quando ele recebe a nota fiscal, o programa se pergunta: as informações estão corretas? Se não estiverem, o programa deve solicitar uma reemissão da nota fiscal, que vai levá-lo de volta para receber a nota fiscal. Caso as informações estejam corretas, aí sim, o que o programa deve fazer é realizar o pagamento. E aí, fim. Esse daqui foi um exemplo de fluxograma. Vamos ver outro. No começo, você está procurando um objeto perdido. Você encontrou esse objeto? Não. Aí você deve se perguntar, você precisa desse objeto? Se sim, você deve voltar a procurar. Caso você não precise do objeto, então você deve parar de procurar. Agora, caso você tenha encontrado o objeto sim, então você pode parar de procurar. Ou seja, o programa vai ficar nesse looping aqui de ações até que ele consiga encontrar esse objeto ou que ele chegue à conclusão de que ele não precisa desse objeto. Então, esses dois aqui, pessoal, são exemplos de fluxogramas, que nada mais são do que essas caixas com ações que devem ser feitas. E aí no meio do caminho acontece uma pergunta. Dependendo da resposta da pergunta, você tem uma ação a ser feita que reinicia o ciclo. Isso daqui são exemplos de fluxogramas. Como você vai criar o seu fluxograma? Bom, dentro aqui do seu e-book de desafios, no nível iniciante, você vai encontrar essa imagem aqui. Se você clicar nessa imagem, ela vai te direcionar para este site, o Lucidchart. Aqui você pode criar os seus próprios fluxogramas. Então, clique aqui em fazer um. Depois, ele vai perguntar para você se você gostaria de pagar para ter um plano mais completo. Você diz que não, gostaria de usar o gratuito mesmo. Comece grátis. E aqui ele vai pedir para você fazer o seu cadastro. Se você quiser, para ganhar tempo, pode clicar em continuar com o Google e colocar aqui o seu e-mail do ENIAC. Uma vez que você esteja aqui dentro, ele vai te dar as boas-vindas e você deve clicar aqui em novo documento em branco, bem aqui. Essa é uma ferramenta bem simples de se usar, pessoal. Primeiro você arrasta os quadrados ou as formas geométricas que você queira. Então, por exemplo, eu quero usar este losango aqui, ó. Aqui eu clico duas vezes, apago o que está escrito e escrevo o que eu quiser. Por exemplo, vou começar acordei. Então, se você puxar a setinha e digitar, ele escreve algo no meio dela. Então, acordei então. Aí eu vou pegar aqui esse retângulo. Acordei então. Fui ao banheiro. Beleza, acordei e fui ao banheiro. Agora, depois que eu fui ao banheiro, eu vou colocar uma pergunta. Então, fui ao banheiro. E aí eu vou me perguntar: ele estava vazio? Interrogação. Se sim, sim. Então, eu puxo a seta e escrevo sim, estava vazio. Então, se ele estava vazio, então, vou colocar aqui,
uso o banheiro. E aí você pode simplesmente arrastar este quadrado para onde você achar que vai ficar melhor. Assim como a seta também. Você pode pegar essa setinha aqui e arrastar ela para onde você acha que ela vai ficar melhor encaixada. Se você acha que ela vai ficar melhor aqui, você decide. Agora, e se ele não estiver vazio? Não, não estava vazio. Se não estiver vazio, então espero ficar livre. E por aí vai. Essa ferramenta é bem fácil de ser utilizada, pessoal, e vocês podem criar os seus fluxogramas usando ela, por exemplo. Se você não gostar dela, não tem problema. Se você preferir usar qualquer outra ferramenta ou até escrever na mão, você pode, não tem problema nenhum. Estou apenas dando uma opção para vocês. Agora que a gente já entendeu o que é um fluxograma e como fazer ele, quais são os desafios de vocês? No nível iniciante desse desafio, você deve criar um fluxograma qualquer. Então você pode escolher qualquer coisa e criar um fluxograma dela. Esse é o primeiro nível, o mais simples, sem nenhuma restrição. Já no nível intermediário, se você quiser atingi-lo, você também deve criar um fluxograma. Só que dessa vez tem que ser um fluxograma que tenha bifurcações. Que no meio do caminho tem uma pergunta que responda como sim ou não, e aí ela vai criando um looping. Do jeito que eu mostrei para vocês nos exemplos. Já o nível avançado é um pouco diferente. Você vai criar o fluxograma de um programa de jogo da velha. Então, em cada quadradinho você vai colocar a ação de um dos jogadores e você deve se atentar a duas coisas. Primeiro, a partir de qual momento algum dos jogadores pode ter ganhado. Quando em alguma das jogadas um jogador pode ter ganhado, você tem que trazer a opção de se ele ganhou, o jogo acaba. E também deve se atentar à opção de dar velha, que é quando todos os espaços do tabuleiro são preenchidos e ninguém ganhou. Boa sorte se você quiser escolher esse desafio. Espero que você tenha entendido o que você precisa fazer dessa vez. Bora colocar a mão na massa, bons estudos para você e a gente se vê numa próxima oportunidade. Forte abraço, eu fui!